continuando o nosso papo sobre o universo da banda Oficina G3, hoje eu venho contar um pouco da história do Papito. Não esse Papito, eu tô falando do vocalista mais brabo do Brasil. Me perdoe aí o Dinho dos Mamonas Assassinas, você tá no meu coração, mas eu tô falando do senhor Mauro Henrique. Mauro Henrique Souza nasceu em Brasília e cresceu na cidade de Ceilândia, cidade satélite ali próxima de Brasília. Como ele nasceu num lar evangélico, né, eu sei muito bem como é isso, ele teve contato com música desde cedo, né, desde pequenininho. Começou a tocar na igreja aos 8 anos de idade, por influência forte também do seu irmão mais velho. Bom, se engana quem acha que o Mauro já começou cantando na igreja. Não. O Mauro começou na cozinha, meu amigo. O Mauro começou ali, no baixão. Óbvio que ele teve uma base de violão, mas ele se dedicou muito tempo aí ao baixo. E segundo o próprio Mauro, né, ele era muito tímido e ele demorou um tempo para conseguir, vamos dizer assim, né, se entender como cantor, né, começar a cantar de fato na igreja. Bom, e pra gente se dedicar de verdade a qualquer coisa na vida aí, seja na música, seja outra área, né, a gente precisa de incentivo, não é verdade? Bom, então, queria te pedir aqui esse incentivo, né, se você quer que eu fale mais sobre o Oficina Verso, sobre o Oficina G3 aí, ou sobre o meu tempo de mentoria com o próprio Mauro Henrique, então se inscreve aí no canal, clica no like, é de graça e você me ajuda muito. Muito obrigado e vamos seguir aí com o vídeo. Antes do Maurão se profissionalizar como músico, né, ele passou alguns perrengues na vida aí, né, vindo de um lar humilde, né, de uma cidade satélite, o Mauro Henrique teve que arregaçar as mangas aí para ajudar nas contas de casa, né, e então ele conseguiu um emprego em uma grande empresa multinacional que você conhece muito bem, o McDonald's. Pois é, Maurão ralou muito como chapeiro lá no McDonald's, muito antes do sucesso. De repente você aí que é de Brasília, contemporâneo do Mauro, quem sabe pode ter comido aí um Big Mac preparado aí pelo cara, né? Bom, enquanto o Mauro vivia os seus dias de luta aí no McDonald's, ele se inscreveu para um concurso que estava rolando aí, um concurso de música, no programa do Faustão, né? Por causa desse concurso, Mauro procurou um estúdio para gravar, né, a sua performance, mandar pro programa e tal, mas infelizmente eu não me lembro exatamente o motivo, mas esse concurso ele não rolou, né? E aí o Mauro não foi pro Faustão. Mas ele acabou fazendo uma boa amizade aí com o dono desse estúdio, né, com o produtor e dono do estúdio, e aonde ele foi trabalhar, né? Bom, então quem comeu o Big Mac do Mauro comeu, quem não comeu já era. Aí nessa fase da vida aí, o Mauro ele engrenou na carreira de produtor musical e professor de canto. E assim ele permaneceu por muitos anos, né? Até que finalmente veio o convite para entrar no Oficina G3. E aí, galera? Vamos agitar! Sai do chão! Nesse meio tempo, o Mauro ele fez parte da antiga banda do Jean Carlos, se chamava Vértice, e também fez parte da banda chamada Full Range. Bom, enquanto ele trabalhava no estúdio, né, o Mauro recebeu uma ligação do senhor Juninho Afran. E aí o Juninho falou assim: "Mano, você quer cantar com nós?" Aí o Mauro falou: "Como assim, cara? O que tá acontecendo, né? Pô, Oficina G3, né?" Aí o Juninho: "É isso aí, você quer? Bom, chega aí, bora gravar um disco, vem gravar com a gente e tal." E por incrível que pareça, o Mauro ele não aceitou de imediato. Afinal, ele tinha uma certa estabilidade, né, já na carreira de produtor em Brasília, estava ali perto de casa, estava tudo bem estruturado com a família e na parte financeira também. Então, ele ficou um pouco receoso, né, de mudar assim drasticamente de vida. E ir para a Oficina G3, apesar de ser um convite glamouroso, afinal era só a maior banda de rock cristão do Brasil, ele foi muito racional e pé no chão e quis avaliar muito bem essa possível virada na vida. Bom, então eu sei que antes da efetivação dele, né, na banda, os caras enviaram um esboço do que seria as músicas do disco depois da guerra. O Mauro ouviu e não sei se eu poderia falar isso, não sei se vai dar treta, mas eu vou falar. Querem saber?
o Mauro não gostou das músicas. Bom, isso segundo ele mesmo me contou, né? E eu tenho testemunhas, tá? Viu, Mauro? Então, não me bate, não. Pois é, segundo o próprio Mauro Henrique, as músicas, elas eram muito metal, né? Eram bem pesadas. Você que conhece o disco sabe. E não era muito a vibe que ele curtia de som, né? O lance dele era mais riff com peso, porém mais swingado, tipo Rage Against the Machine, né? Inicialmente ele torceu o nariz por causa das músicas, não tinha nada a ver com ninguém da banda, aliás, isso nunca teve, né? Como eu conheci o Mauro pessoalmente, nós já conversamos sobre isso. Eu sei que a relação dos integrantes da Oficina, no geral, é muito boa. Bom, então, vamos seguir aqui o rolê, né? Deus acabou tocando no coração do Mauro e ele entendeu que não só o tamanho da banda que estava convidando ele, mas também enxergou o tamanho do valor que ele poderia agregar na carreira da banda. Então, cara, agregou muito valor. A Oficina foi para um caminho musical incrível, com grandes canções, as minhas favoritas. Então veio o álbum Depois da Guerra, que na minha opinião é o melhor disco do Oficina G3 disparado, né? Não à toa esse álbum levou o Grammy, né, de melhor álbum do ano de 2009. Esse trabalho reuniu uma equipe absolutamente incrível. Para começar, a própria banda, né, chegou com músicas já muito bem feitas. O Mauro trouxe ainda as cerejas do bolo, né? Uma das canções que o Mauro trouxe foi A Incondicional, né, que foi o grande hit desse disco. Quem produziu foi um camarada icônico na cena heavy metal brazuca, o Pompeu da banda Corsos, né? E nessa equipe também eu faço questão de destacar aqui o então técnico de gravação do estúdio Na Cena, se eu não me engano foi onde eles gravaram as baterias, né? Que é o meu amigo Zeca Leme, o Hagrid da indústria fonográfica, né? O Zeca é, assim, além de ser um profissional extremamente competente, é também uma pessoa muito, muito agradável de se trabalhar. Foi uma das melhores pessoas com quem eu trabalhei no mercado musical, né? Depois eu vou fazer um vídeo aí só sobre o Zeca e o BTG Studio, né? Que é o estúdio dele ali em São Paulo. Ele merece todo o reconhecimento do mundo. Beijo, Zecão, aqui, você é maravilhoso. Bom, com uma equipe dessa, né, não tinha como não fazer um trabalho lendário que marcou a história da banda e marcou a história de uma geração de fãs. Após o grande sucesso, né, do álbum Depois da Guerra, veio o segundo álbum com essa formação, Mauro no vocal e o Alexandre Pozan na bateria. Foi o álbum Histórias e Bicicletas, né, um disco muito... Acho que ele é um pouco subestimado, mas é um disco que fez boas vendas na época, né? Ele veio um pouco ofuscado pelo DDG, mas não se engane, é um álbum tão bom quanto Depois da Guerra. Aliás, esses dois álbuns, com toda certeza, eles são os melhores discos do Oficina G3, disparado, mas disparado, né? No disco Histórias e Bicicletas, o peso ele não prevalece tanto, mas ele traz outros elementos, né? Como a riqueza de melodias, né? Esse disco é muito bonito, tem canções lindas. É um disco feito numa fase muito difícil para o Mauro, e muitas canções de autoria dele, né, trazem mensagens do que estava acontecendo na vida pessoal dele, né? E como boa parte do disco foi composta pelo próprio Mauro, essa melancolia acabou ficando bem marcante. Quem é fã da Oficina sabe do que eu estou falando, mas caso você não conheça a banda ou conheça superficialmente, nessa fase o Mauro lutou ao lado da sua esposa Jaqueline contra um câncer. Foi um momento muito barra pesada para ele, né, para os dois, né, de noites e noites no hospital, ele acompanhando a Jaque, e nos momentos de louvor que eles faziam ali, acabou nascendo canções como a música Descanso, né, uma letra escrita pela própria Jaque sobre os seus últimos momentos de vida ali, e ela escreveu de uma forma muito leve e bonita. Dá para vislumbrar aí um pouco do tamanho da fé, né, que ela tinha. É impressionante, assim, é uma letra linda e carregada de sentimento. Estou quase a desfalecer, dores vêm me fazem enfraquecer, mas posso te encontrar em meu espírito, estar imerso em tua paz, continua assim a caminhar. O que mais me impressionou nessa história toda foi a resiliência e a firmeza com que eles passaram por isso tudo, né? Conversando com o Mauro sobre o assunto depois, né? Eu conheci o Mauro depois dessa fase.
dá para perceber assim, o tamanho da gratidão que ele tem, da fé, e de como os dois conseguiram atravessar tudo com uma certa leveza, né? O Mauro sempre fala da Jaque com muita alegria e gratidão. Isso é muito legal. Fica aí um grande exemplo pra gente, né, de como encarar as adversidades aí da vida. Bom, mas tendo passado aí essa fase do luto, o Mauro se reergueu, ele continuou cumprindo os compromissos, né, como Oficinas de 3. Ele inclusive foi gravar a live, né, do disco lá no Abbey Road, em Londres, uma live maravilhosa. E posteriormente ele se casou novamente com a senhorita Karine Bastos, né? É uma cientista política gaúcha que nunca tinha ouvido falar da Oficina, né? Mas é uma pessoa extremamente educada. Eu tive o privilégio de conhecê-la pessoalmente também. A Karine é gente finíssima. Após o Histórias e Bicicletas, o Mauro ele enveredou pelas experimentações musicais aí, né? Com uma turnê chamada Loop Session and Friends. Nessa tour, ele chamou o Guilherme de Sá, ex-vocalista do Rosa de Saron, e convidou também o Leonardo Gonçalves, né? Eu fui no primeiro show dessa tour, que aconteceu em Belo Horizonte, foi muito legal, e depois eu fui num segundo show, onde o Leonardo Gonçalves não pôde estar presente, ele convidou o Eli Soares, e foram dois shows muito diferentes, mas todos dois excelentes, assim. Foi uma baita turnê, é muito legal, o repertório era legal, o lance dos loops era bem bacana. Enquanto isso, a Oficina lançou mais 4 singles com o Mauro e o Mike Souza na bateria, né? E antes da banda decidir entrar no seu período sabático aí, em setembro de 2017 a banda anunciou essa pausa de 1 ano, que acabou virando 3 anos, né? Até que o Mauro decidiu seguir carreira solo. Depois disso, o Mauro lançou mais alguns singles, ele fez uma live no período da pandemia muito boa, de altíssima qualidade, e nesse ano agora, de 2023, ele gravou o DVD da turnê Forma, lá no Hard Rock Café de Curitiba. Inclusive, vai ter show dessa turnê aqui em Belo Horizonte, e eu estarei lá para dar aquele abraço no Maurão e curtir um show pedrada, que eu tenho certeza que vai ser maravilhoso. E é isso. Me fala aí, você conhece as músicas da carreira solo do Mauro? Me diz aqui nos comentários qual que é a tua favorita, né? E ó, eu tenho aqui comigo uma música que ele vai lançar futuramente, né? Com um cara maravilhoso que eu sou fã também. Não posso falar mais, eu sei que eu tenho essa música, eu não mostro pra ninguém, né? Então se inscreve no canal para saber mais detalhes desse fuxico gospel, né? Mais pra frente eu conto pra vocês. Então, um beijo pra você e até o próximo vídeo.